Então, dando continuidade aqui nesse conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Carlos Magno e sua importância para a história medieval. Então, Carlos Magno ele vai ser importante porque ele vai fazer uma administração no território da Europa bem, bem, bem importante, né? Ele vai subdividir os territórios e criar títulos de nobreza, tá? Então, Carlos Magno, né, ele vai subdividir os territórios da Europa em condados, marcas, tá? E ducados. E para cada um desses territórios, ele vai criar títulos de nobreza. Então, quem irá administrar um ducado? Um duque. Quem irá administrar uma marca? Um marquês. Quem irá administrar um condado? Um conde. Então, olha só que interessante, esses títulos de nobreza que vocês conhecem hoje, a duque, conde, marquês, eles são criados na Idade Média, em meados do século VIII, na dinastia carolíngia, pelo o Carlos Magno, tá? E Carlos Magno, ele acaba, né, acaba fazendo com que ocorra um império, né, e esse império passa a ser chamado de Império Carolíngio. Essa, inclusive, foi a última tentativa que a igreja, juntamente com a monarquia, teve de reerguer, né, aquele antigo Império Romano que existiu séculos atrás, lá na Idade Antiga. Então, o objetivo era que o Império Romano voltasse, né, a surgir através de quem? Através do Carlos Magno. Entretanto, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque com essa divisão que Carlos Magno faz, né, e com o processo de ruralização, ou seja, com as pessoas já vivendo nos campos, né, a gente vai ter uma fragmentação política muito grande na Europa. E isso dará, né, consequentemente, o surgimento a uma organização, né, de administração política, uma organização de comportamento político, melhor dizendo, chamado feudalismo. Por quê? Porque cada subterritórios criados por Carlos Magno, nós teremos um nobre inferior que irá subdividir esse território para outro nobre inferior e assim sucessivamente. Então nós teremos, né, um poder muito descentralizado, algo que era diferente do Império Romano. Então imagina a seguinte forma, era como se Carlos Magno tivesse doado um pedaço de terra, tá, para um conde. Esse conde vai dividir esse pedaço de terra, tá, para outro nobre, tá? Esse outro nobre vai subdividir esse pedaço de terra menor ainda para outro. Então surge ali, né, um poder muito descentralizado. Então, eu que sou camponês, que vivo em um desses territórios, eu nem sequer conheço Carlos Magno, só por nome. Eu nem sequer conheço o meu nobre. Eu respeito aquele que está mais próximo de mim, que é o senhor das minhas terras. E esse senhor das minhas terras passa a ser conhecido como senhor feudal. Por quê? Porque o feudo era uma propriedade de terra. Então, olha só o quanto isso é bem interessante de ser citado, né? A dinastia de Carlos Magno buscou ser mais eficiente na administração das terras europeias, mas aconteceu uma subdivisão exagerada, né? Territórios acabaram sendo muito subdivididos e os camponeses e as pessoas que eram mais simples passam a obedecer àqueles que estão mais próximos na hierarquia delas, que no caso eram os senhores feudais, né? Eram nobres que respeitavam outros nobres, que respeitavam outros nobres. Por isso, também vamos ter um princípio chamado aí um princípio de sucerania e vassalagem. Tá? Sucerano, nobre superior, vassalo, nobre inferior. Tá? Então,
esse princípio de sucerania e vassalagem, ele vai ser uma característica das relações pessoais que nós teremos ali na Idade Média. Então, Professor, oi. na Idade Média, assim, pelo menos o que eu estudei nesse tempo do feudalismo aí, nesse período. Uhum. Tinha tipo uma pirâmide de poderes, né? Que o topo era o clero, que era a igreja. Não, Sim, aí depois vinham os nobres. Aí depois vinha, não lembro qual era a classe que vinha. E depois os vinham os servos. camponeses. É o que vai acontecer pós-morte de Carlos Magno, tá? Depois que Carlos Magno morrer, quem realmente vai assumir o controle de todas as terras na Europa vai ser propriamente a Igreja, que de certa forma ela já assume o controle. Entretanto, nós temos ainda o nosso representante, né, desses territórios, que é o Carlos Magno. Mas pós a morte dele, a Igreja realmente irá assumir esse controle definitivamente. É por isso que a gente fala que o ápice não só do feudalismo, mas do controle da religião cristã sobre a Europa é no século IX e no século X. Então, se tu perceber a minha linha do tempo, a nossa linha do tempo, eu estou ali no século VIII, né? Falando ainda de como essa descentralização territorial ela está acontecendo. E só quem vai ser privilegiada com essa descentralização de poder vai ser a Igreja Católica, porque seja você camponês, ou seja você sucerano ou vassalo, alguém te governa. E quem vai ser esse alguém que te governa? A Igreja Católica, certo? Então, o único poder que não foi descentralizado, se a gente puder, né, fazer uma referência em relação a isso, nesse contexto aí da Idade Média, vai ser o catolicismo, né, a religião cristã. Então a igreja está lá observando toda essa divisão de terras, tá? E ela manda em todo mundo, tá? E, por exemplo, vou te dar um exemplo bem mais simples aqui. Carlos Magno deu um pedaço de terra para ti, certo, Alice? Aí tu já deu um pedaço de terra para Giovana. Giovana já deu um pedaço de terra para Jennifer. Alguém, né? Aquiloan vive, Aquiloan é um camponês que vive no pedaço de terra de Jennifer. Quem Aquiloan vai respeitar? Vai respeitar Carlos Magno? Vai te respeitar? Vai respeitar Giovanna? Não, vai respeitar a Jennifer, que é o quem? Que é a senhora feudal, que é a que está mais próxima dele. Tá entendendo Eu entendi. como esse processo de descentralização acaba fragilizando, né, a política na Europa naquele período, e por isso é que a gente tem um feudalismo, porque o feudalismo, o rei fica sem poder, ele fica sem força, porque o camponês ele está respeitando aquele que está mais próximo dele. Quem é o rei entre toda essa historinha que eu te contei? O rei, o cara que realmente é rei, o sucerano, é Carlos Magno. Ele é o rei, só que ele te deu um pedaço de terra do tamanho, sei lá, de São Luís. Aí tu repartiu esse pedaço de terra e deu o Paço do Lumiar para Giovana. Giovana repartiu esse pedaço de terra e deu o Maiobão para Jennifer. E lá no Maiobão, quem vive é Aquiloan. Aquiloan vai respeitar quem? Vai respeitar Carlos Magno, que ele nunca nem sequer viu. Não, ele vai respeitar a dona do pedaço de terra que ele vive, a dona lá do Maiobão, ou seja, a Jennifer. Compreendeu? O princípio da descentralização, então lembre-se, um dos fatores, o fator mais importante quando se fala de feudalismo é a descentralização governamental. A gente não tem aquele império. Olha só como funcionava lá na Roma antiga. Nós tínhamos o imperador. E o imperador controlava tudo. Não tinha essa repartição de territórios. Tem lá Rômulo Augusto. Rômulo Augusto foi o último imperador de Roma, ele controlava tudo. Temos Otávio Augusto. Otávio Augusto controla tudo, e quem está abaixo
é governado por ele, certo? Quem ajudava os imperadores lá em Roma era o Senado, mas o Senado não tinha posse de terras, entendeu? Tinha poder político. Então é mais ou menos isso que é a descentralização. Aí o que vai acontecer na frente? O que vai acontecer na frente, né? E outra coisa, antes de eu falar o que vai acontecer na frente, né? O Carlos Magno, ele vai dar títulos de nobreza. Carlos Magno te deu um condado. Tu é agora uma nobre, tu é condesa, né? Tu vai dar um pedaço de terra para Giovanna e tu vai passar a dar um título de nobreza para ela. Ela vai ser, né, uma marquesa, porque o pedaço de terra dela é menor, o pedaço dela é uma marca, entendeu? Então títulos de nobreza irão surgir e por isso a gente vai ter aquilo que chamamos de pacto de sucerania e vassalagem. Sucerano, sempre o nobre superior. Vassalo, sempre o nobre inferior. Tá? Então, no caso da relação entre Carlos Magno e Alice, quem é o nobre superior? Carlos Magno. Ele é o sucerano. Quem é o nobre inferior? Alice. Agora, na relação entre Alice e Giovanna, quem é o sucerano? Sou eu, Alice. És tu, Alice. E quem é o vassalo? Giovanna. Agora, entre a relação de Giovanna e Jennifer, quem vai ser o superior? Giovanna. E tá entendendo? Então, entendi. todo sucerano, ele pode se tornar também o quê? Um vassalo. E todo vassalo também pode se tornar um sucerano. Depende daquela questão. E é por isso que eles repartilhavam a terra. Eles repartilhavam a terra por quê? Porque eles queriam ter um vassalo. Eles queriam ter poder acima de alguém. Só que eles achavam que isso era bom e acabava que não era, porque a descentralização, as tomadas de decisões ficavam muito subdivididas, ok? E isso enfraqueceu o quê? Isso enfraqueceu a questão ali daquela tentativa, né, de instituir o novo império, que no caso seria o novo Império Romano, guiado pelo Carlos Magno, né? E tudo vai piorar após a morte de Carlos Magno, né? Carlos Magno vai morrer e ele vai ter ali os seus herdeiros, tá? Que eles irão fazer eles não se dão muito bem, né? Os seus netos e tal. E ele irão fazer, né? Através da Igreja Católica, uma subdivisão mais ainda dos territórios, através de um tratado chamado Tratado de Verdun. Então, o Tratado de Verdun, busquem ali no material de vocês, no livro de vocês, né? Então, o Tratado de Verdun ele vai ser importante por quê? Porque o Tratado de Verdun ele vai subdividir a Europa em 3 partes. A Europa, né, do Ocidente, a Europa Central e a Europa do Oriente. Né? Então, a Europa vai ficar subdividida em 3 partes e cada uma dessas partes vai ficar para um herdeiro de Carlos Magno. Né? Luís o Germânico, Carlos o Calvo e Lotário, né? São os descendentes de Carlos Magno. Lotário, Luís o Germânico e Carlos o Calvo. E aí, com essa subdivisão de terra, aí mesmo é que cresce o princípio do feudalismo. Por quê? Porque o camponês ele está lá respeitando o senhor feudal, que é o nobre mais próximo a ele. Mas ele não se aproxima do rei mesmo. E os reis serão meio que esquecidos durante a Idade Média. Eles existem, mas o poder deles é o quê? É um poder pequeno, certo? Entendeu? Então, essa coisa assim, muitos alunos chegam para mim e falam assim, professor, mas durante a Idade Média não existiu reis, só existiu o senhor feudal? Não, os reis estão lá. Mas quem aparece mais do que o rei? O senhor feudal, porque ele tem mais poder sobre os camponeses, sobre a população. Só que ainda assim, o poder dele é menor
do que o poder de uma instituição. Qual é a única instituição que manda em todo mundo? Qual é a única instituição que manda em todo mundo? A igreja. A igreja. Agora tu entende por que que nesse século aqui que eu vou colocar aqui para vocês, no século seguinte, tá? Que é o século 9 e 10, a igreja se torna a instituição mais forte. É só colocar aqui, ó, subdivisão de territórios, pacto de vassalagem. Então, aqui, ó, no século 9 para o século 10, a instituição da Europa mais forte era a Igreja Católica, né? Por isso a gente diz ali que nós temos o apogeu, né? Professor, Oi. essas anotações que o senhor está fazendo, elas estão começando agora ou já é da próxima aula, da aula passada? Essas aqui que eu coloquei hoje? Uhum. Não, essa aqui é de agora. Não, é porque do horário passado, na verdade, porque eu não participei do horário passado. Ah, sim, do horário passado eu já tinha posto já. Do século 5, século 6, século 7. Aí eu coloquei agora século 8, 9 e 10. A gente estudou século por século, entendeu? Entendi. Depois eu posso repetir aqui para ti. Tá vendo? Tá bom, A obrigada. gente não vai acabar a Idade Média agora. É muita coisa. A gente ainda vai ter mais uma aula para acabar a Idade Média. Aí sempre eu vou estar repetindo, entendeu? Tá Mas bom. eu já coloco aqui para ti. Então, pois é. Então, no século 8, nós temos a dinastia carolíngena, tá? Aí, se perguntarem para vocês qual é, de fato, a importância da dinastia carolíngena, a gente cita fortalecimento do cristianismo em toda a Europa, tá? E títulos de nobreza, né? Algo criado por Carlos Magno, subdivisões territoriais, que isso, consequentemente, dará origem, né, ao sistema feudal. Não dará origem ao sistema feudal, eu acho que é uma palavra, eu acho que eu estou me equivocando, dá origem, né? Mas fortalece, porque o feudalismo, né, de fato, ele já vem desde lá do início da Idade Média, entretanto, só no século 9, tá, é que o feudalismo realmente se torna algo concreto. A subdivisão, a descentralização de terras. Então, professor, de fato, o que é o feudalismo? É um sistema de organização político, econômico e social que prevaleceu durante a Idade Média com o seu apogeu no século IX. Qual é a característica desse feudalismo, professor? Descentralização política. Nós não temos apenas uma liderança para, né, conduzir a população. Nós temos várias lideranças, tá? Por isso, dentro do feudalismo surge aquilo que a Alice falou, né? Um pouco anterior, né? Um pouco lá atrás, que vai surgir dentro do feudalismo uma pirâmide social que todo mundo aqui estudou no sétimo ano, né? Que essa pirâmide, né, é chamada de pirâmide feudal. A partir dessa descentralização, em que nós temos reis, mas mesmo com reis nós temos vários outros poderes, né? Quem irá controlar todo mundo? Qual é o único poder que não é, né, subdividido? É o poder da igreja. Então, nós temos na pirâmide feudal, primeiro, o clero, segundo, a nobreza e, em terceiro, os servos, tá? Clero, nobreza e servos, ok? Consequentemente, com esse feudalismo no século IX, né, estabelecido, fortalecido com essa subdivisão, quem vai se privilegiar, né, mais desse feudalismo? Quem ocupa o primeiro cargo ali, né, a igreja. Por isso que no século X, né,
a gente vai ter o apogeu da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vai ser a instituição mais forte da Europa, porque dentro desse contexto de descentralização governamental, a Igreja é quem realmente dá as cartas. A Igreja manda, e tanto no sucerano, como no vassalo, como no camponês, tá? Ok? No feudo. Então, Professor, eu oi. acho que a Idade Média ela se destaca realmente por isso, que é a dominação do clero sobre todas as coisas, né? Isso, justamente. Tanto é que o que vai acontecer já no século XI? A guerra cristã, né? A igreja, como ela é a potência política, a potência econômica da Europa, né, do Ocidente, ela vai querer avançar, ela vai querer dominar agora o Oriente, e a gente vai ter as guerras santas, que é as cruzadas contra os muçulmanos. E aí, esse é um marco importante, né, para a segunda fase da Idade Média, que no começo da aula eu disse que era a Baixa Idade Média, certo? Ok? Então, só para a gente fechar aqui esse entendimento da Alta Idade Média, a primeira fase da Idade Média. Vou colocar aqui novamente para vocês, século por século, tá? Vamos lá. Século V. Vou botar aqui primeiro Alta Idade Média. Tá? A Alta Idade Média. Não é que é duas Idades Médias, não, gente. É só uma Idade Média dividida em duas fases, tá? Então, a primeira vai aqui, ó, do século V até o século X, tá? Que é a Alta Idade Média. O que nós temos nessa Alta Idade Média? No século V, vocês já sabem, tá? Nós vamos ter o fim do Império Romano, devido que às invasões bárbaras. Beleza? Primeiro fato. No século VI, teremos a dinastia Merovingia, tá? Dinastia Merovingia. Professor, qual a importância mesmo da dinastia Merovingia? Ela foi importante porque, tá, aqueles antigos bárbaros irão se converter ao cristianismo, tá? Então, vou até botar aqui, ó, bárbaros se convertem ao cristianismo, ok? Professor, Foi é na dinastia Merovingia que também vai aparecer os povos islâmicos? isso. Eu falei que paralelamente a isso, né, lá na primeira parte da aula, que os muçulmanos já nesse período vão surgir e vão querer dominar a Europa, entendeu? Certo? Aí quando a gente for falar na outra semana sobre os muçulmanos novamente, aí a gente fala sobre esse avanço. E já já a gente vai falar também, porque a gente fala sobre as cruzadas, ok? Então, no século VII, nós vamos ter, né, a dinastia carolíngia, tá? Aí, então a gente coloca bem aqui, ó, a dinastia carolíngia. Deixa eu só... Oh, meu Deus. Impedir. Ok. Século VIII, né? Império
Carlos Magno. Divisão de terras. Fortalecimento da igreja. Então, vocês podem observar que um fato acaba puxando o outro, né? Século X. Pronto. Então, são esses fatos aqui, ó, né, que eu falei hoje para vocês. Todos os fatos da Alta Idade Média. Então, tá aqui para que vocês possam compreender melhor, ok? Então, nós temos aqui a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X depois de Cristo, no século V, fim do Império Romano, no século posterior, a dinastia Merovingia, né, os bárbaros agora são cristãos, no século VII, o início, tá? Não é que no século VII, de fato, nós temos a dinastia carolíngia, mas nós temos aquela transição entre os meroveus e os carolíngios. Século VIII, aí sim, nós temos, de fato, não só a dinastia carolíngia, mas como o Império Carolíngio, através de Carlos Magno e divisão de terras e fortalecimento da igreja. Século IX, nós temos o feudalismo, e século X, aí, né, a igreja reinando, controlando toda a sociedade europeia, tá? Só lembrando, tá? Entre os séculos, rapidinho, entre os séculos 6 e século 7, nós temos um período de transição, tá? Então, o século 7 ele é importante porque, como a Alice falou, o que está acontecendo no século 7? Está acontecendo a Batalha de Poitiers, tá? É quando a dinastia merovingia está perdendo espaço para aqueles que serão os reis da dinastia carolíngia, que eles é que estão protegendo de fato a Europa da invasão islâmica. Ok? Tranquilo? Certo? Alguma dúvida nesse momento aqui? Não, até que assusta. Tá vendo aí, Alice? Aí foi isso que eu coloquei, tá, Alice? Todos esses fatos aí na primeira parte. Agora a gente vai para a Baixa Idade Média, tá? Baixa Idade Média, que vai do século X depois de Cristo, século X não, perdão, século XI ao século XV depois de Cristo. Oi? Vou fazer uma pergunta. Esse ano, assim, a gente vai abordar os assuntos do livro, assim, é mais Idade Média e Idade Antiga. A gente não vai chegar a outros temas, não, né? Não, aí, ó, Idade Moderna e Idade Contemporânea já é segundo ano, entendeu? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, então, vai cair no segundo ano. Segundo ano, entendeu? E no terceiro ano também, porque em terceiro ano é revisão de tudo, entendeu? Do assunto do primeiro e do segundo ano, entendeu? Sim. Só que, claro, aí, tipo, a gente já tem a ideia de que você já chega no terceiro ano sabendo, né? Então a gente não explica assim detalhadamente, entendeu? Por isso que a preocupação é sempre primeiro e segundo ano, porque vocês de fato estão aprendendo o conteúdo, entendeu? No terceiro ano, vocês só irão fazer o quê? Revisão por vestibular e tudo mais, então reforçar alguns conteúdos que vocês não lembram, certo? Mas é crucial e é importante que não só o professor de história, né, mas todos os professores, eles expliquem bem explicado mesmo nesse primeiro e segundo ano, certo? Ok? Porque aí quando chegar lá no terceiro ano, tu vai olhar feudalismo de novo,
Tu vai olhar a Idade Média de novo. Só que aí eu já não vou repartir como eu estou repartindo aqui para vocês, tá? Ou quem for teu professor, né? Aí, no caso, já só vai perguntar, Alice, qual foi a importância do feudalismo para a história da Europa? Aí tu vai explicar, olha, professor, porque a partir daquele momento ocorreu a descentralização política, né? As terras da Europa foram subdivididas e isso, consequentemente, no futuro, daria início ao surgimento das nações, né? Dos países, dos territórios, ok? Por exemplo, a Inglaterra era um feudo, né? A gente vai ver isso no segundo ano, que a Inglaterra vai ser um feudo, vários feudos que irão ser unificados e serão chamados ali de Grã-Bretanha, né? Que vai ser a Inglaterra. Eu Oi? assisti um filme, era da Rainha Elizabeth, parece que era Elizabeth alguma coisa, eu não lembro. E ele é Elizabeth. muito bom, ele explica bastante tudo isso. A Elizabeth, acho que a Elizabeth é a era de ouro, né? Acho que é esse. Mas aí, no caso, já é um pouquinho mais adiante. Já aconteceu as unificações, né? O que ela está fazendo lá é fortalecer o poder do rei, né? Então aparece a figura do rei mesmo. Aqui o rei está meio esquecido, né? Lá não, lá ela já vai retomar esse poder, né? Que é algo que é pertinente lá da Idade Moderna, né? Quando o rei ele acaba com esse feudalismo para que ele possa assumir o controle de tudo novamente. Só que ele não vai assumir o controle de toda a Europa, de um império, não. Ele vai assumir o controle de um território, que era um feudo anteriormente. A gente vai ver isso agora na Baixa Idade Média, como o feudalismo é algo contrário àquilo que os monarcas querem. Porque quem tem poder no feudalismo? O senhor feudal, né? E quem quer assumir o controle novamente? Os reis. Então, os reis vão assumir o controle na época da Elizabeth, por exemplo, que já é o início ali, né, da Idade Moderna, né? Fim da Idade Média, século XVI. Então, a gente já tem a Idade Moderna, é quando Elizabeth vai reassumir o controle da região da Grã-Bretanha. Filipe II vai assumir o controle da região da Espanha, né? Dom João de Aves, né? Um pouquinho antes vai assumir o controle da região de Portugal. Então, vários reis vão surgir ali para dar fim a esse tal de feudalismo e fazer uma nova forma de organização que será chamada de absolutismo. Oi, fala. Essa dinastia de Aves foi, inclusive, apareceu na história do Brasil, né? Ela é responsável aí pelas expansões marítimas, né? Mas as dinastias que realmente são bem importantes para a gente, no caso, é a dinastia de Bragança. Mas isso aí fica para um pouquinho mais na frente. Então, bora lá, século... Ixi, vai já acabar. Eu só vou botar aqui rapidinho a primeira coisa que vai acontecer no século XI, que são as cruzadas, né? As cruzadas. Para quem não sabe o que são as cruzadas, tá? Os cristãos versus os muçulmanos. Então, logo ali, ó, o primeiro fato de importância, né, na Baixa Idade Média vai ser as cruzadas. As cruzadas começam no século XI e vão até o século XIII, tá? Século XIII serão os últimos movimentos cruzadistas. Então, nós teremos aí por volta de 13 cruzadas oficiais, 2 não oficiais. Perdão. O que é a cruzada oficial? Era as guerras, né? As campanhas feitas pela própria igreja. E vamos ter 2 que não serão, né, organizadas pela igreja, que é a cruzada das crianças e a cruzada dos mendigos. Aí, por que crianças? Isso mesmo, as crianças queriam dominar Jerusalém, as crianças adolescentes, né? Os meninos que viviam nas ruas, naqueles territórios ali da Europa, eles acham que eles têm condição de lutar contra os muçulmanos e dominar Jerusalém. Já se sabe o que vai acontecer por lá, né? Eles serão mortos. Inclusive tem até o líder deles, um garoto chamado Estevão.
Se eu não me engano, ele tinha uns 19, 20 anos, algo assim. E a Cruzada dos Mendigos também é a mesma coisa, né? Eles vão querer ir lá em Jerusalém, dominar a terra dos infiéis. Por que isso, professor? E por que depois a igreja vai motivar boa parte do Ocidente, dos cristãos ocidentais, a irem a Jerusalém? Porque eles alegam que os muçulmanos são infiéis, né? Porque não são seguidores da palavra de Jesus Cristo e que eles habitam a terra da qual, por direito, era dos cristãos, que era Jerusalém, pelo fato de Cristo ter, né, nascido pelas bandas de lá. Então, eles chamam esse pessoal de infiéis e a Igreja Católica requer o direito sobre essas terras. E aí já viu a confusão, porque quem habitava esse território lá era os muçulmanos, e eles não vão querer abrir mão de Jerusalém para os cristãos. E aí temos as cruzadas, né? Que passam a ser, inclusive, ser chamadas de guerras santas, que, pelo amor de Deus, né? Isso aí fica já para a próxima aula, porque é uma longa história, ok? Mas, galera, deu para compreender aí essa período da Alta Idade Média, né? Eu vou tornar a falar sobre a Alta Idade Média, não dessa forma aprofundada, mas quando eu já falar sobre a invasão do povo islâmico na Península Ibérica e a Guerra da Reconquista um pouco mais lá na frente. Mas deu para vocês entenderem, século por século, o que está acontecendo na Europa depois da queda do Império Romano, né? Ok? Beleza? Dúvidas que vai cair aqui? Tudo certinho? Beleza. Tudo. Beleza. Então, galera, obrigado pela manhã, pela aula, tá? Lembrando que eu coloquei tudo aí bonitinho, tá? Copiem. Não esqueçam de fazer essa linha do tempo. E, claro, cada ponto desse tem todos aqueles outros fatos que eu já disse a vocês, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai revisar um pouquinho isso aí e dar continuidade no conteúdo da Idade Média, que ele é bem extenso. Beleza? Qualquer dúvida, anotem aí do livro e